Será que uma cor conseguia mesmo gritar tão alto que abafava todo o resto? Aisha Oliveira sentia que sim. A sua, um tom profundo de terra escura, ecoava pelos corredores caiados da escola secundária Dom Manuel Filho em Lisboa, não como um cântico, mas como um alarme estridente que só alguns pareciam querer ouvir e muitos menos entender. Aos 17 anos, o seu mundo devia ser feito de cores vibrantes, das tintas que sonhava espalhar em telas na Faculdade de Belas Artes. Mas, em vez disso, era uma paleta sombria de olhares de soslaio, cochichos mal disfarçados e o peso constante de uma diferença que não escolhera, mas que a definia aos olhos de tantos. O seu refúgio era um caderno de capa gasta, não de matemática ou português, mas um santuário de papel onde o grafite deslizava, exorcizando demônios e pintando sonhos que a palavra falada não ousava libertar. Ali, entre esboços de rostos anônimos e paisagens inventadas, nasciam poemas curtos, pequenas farpas de dor e anseio. O cabelo crespo, um nimbo orgulhoso que a mãe, Dona Fátima, tanto elogiava, era frequentemente apanhado num coque alto, quase uma coroa desafiadora, ou em tranças elaboradas que demoravam horas a fazer, cada entrançado um pequeno ato de afirmação. Mas mesmo essa coroa parecia pesar demasiado sob o teto daquela escola no bairro elegante de Alvalade, tão distante do seu próprio bairro, um emaranhado de prédios modestos na periferia, onde o cheiro a cachupa da mãe se misturava com o burburinho crioulo dos vizinhos. Aisha caminhava de cabeça baixa, não por submissão, mas com uma tática de camuflagem aprendida. Os seus ténis arrastavam-se ligeiramente pelo linóleo polido, o som quase inaudível, a sua tentativa de se mover pelo mundo como um fantasma. Mas Gonçalo Soares, 18 anos, e uma aura de quem era dono de cada metro quadrado da escola, tinha um radar apurado para fantasmas como ela. Loiro, olhos azuis penetrantes que pareciam despir-lhe a alma para depois a esmagar, Gonçalo era o epítome do privilégio. O pai, um empresário com ligações sussurradas na política, garantia-lhe uma imunidade tácita. As suas roupas de marca, o seu sorriso trocista, a forma como o seu grupo, uma pequena corte de acólitos igualmente privilegiados e vazios, se abria à sua passagem, tudo isso gritava superioridade. E Aisha, com a sua pele da cor da noite, o seu cabelo que desafiava a gravidade e os padrões eurocêntricos, a sua timidez que ele confundia com fraqueza, era o seu alvo preferido. Não era uma questão de conflitos diretos, pelo menos não no início. Era uma guerra de desgaste, de pequenas humilhações diárias. Era o lugar vazio ao seu lado na cantina, mesmo quando todas as outras mesas estavam cheias. Eram as imitações cruéis da forma como ela falava, um português perfeito, mas com uma musicalidade que denunciava as suas raízes cabo-verdianas. Eram os papéis amachucados atirados na sua direção durante as aulas mais caóticas, os ops desculpa escurinha, sibilados com um prazer mal contido. Lúcia, a sua única amiga, também ela uma outra, de etnia cigana, com longos cabelos negros e olhos amendoados cheios de uma sabedoria ancestral e uma cautela compreensível, era o seu único porto seguro naquele mar de hostilidade velada. Não lhes ligues, Aisha, Lúcia murmurava muitas vezes, a sua voz um bálsamo momentâneo. São uns idiotas, cães que ladram não mordem. Mas Aisha sabia que alguns cães mordiam, e as cicatrizes, como aquela quase invisível por cima da sobrancelha esquerda, uma recordação dolorosa de um acidente no recreio da escola primária, eram prova disso. Um empurrão, uma queda, risos. Preta desajeitada. A ferida física sarara, a outra a interna continuava a latejar em dias como este. Hoje o ar parecia mais denso, mais carregado. Era dia de entrega do trabalho de História de Arte, um projeto em que Aisha se empenhara de corpo e alma. Um estudo sobre a apropriação cultural na arte contemporânea, ilustrado com os seus próprios desenhos, interpretações poderosas de como símbolos africanos eram esvaziados e comercializados. Era o seu grito silencioso, a sua tentativa de usar a arte como arma e como ponte. O caderno, com as suas folhas A3 cuidadosamente organizadas, estava guardado na mochila como um tesouro frágil. A aula decorria na monotonia habitual, o professor a debitar matéria enquanto o sol da tarde de Lisboa entrava preguiçoso pelas janelas altas. Aisha sentia os olhares de Gonçalo e do seu braço direito, um rapaz corpulento chamado Bernardo, fixos nas suas costas. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Tentou concentrar-se, mas a familiar sensação de náusea começou a instalar-se. O toque de saída soou, estridente. Enquanto os alunos se levantavam ruidosamente, Aisha demorou-se, querendo evitar o fluxo principal nos corredores.
Guardava os seus materiais lentamente quando sentiu um impacto súbito. A sua mochila, que estava pousada na cadeira ao lado, foi ao chão com um baque surdo. Os cadernos e livros espalharam-se. E lá estava ele, o seu precioso caderno de história de arte, aberto, as suas páginas vulneráveis. Gonçalo pairava sobre ela, um sorriso felino nos lábios. Bernardo ria-se, um som oco e desagradável. Oh, que descuido meu, disse Gonçalo, a sua voz falsamente melosa. Apanhou o caderno de Aisha antes que ela pudesse reagir. Os seus dedos folhearam as páginas com um desprezo palpável. Apropriação cultural? Que coisa tão zangada. Não achas que devias desenhar coisas mais alegres, Morena? Flores, talvez. Ou bananas. O insulto, tão banal e ainda assim tão cortante, atingiu Aisha como um soco. O sangue ferveu-lhe nas veias, mas as palavras ficaram presas na garganta, um nó de impotência e fúria. Viu, como em câmara lenta, a mão de Gonçalo a agarrar uma das suas ilustrações mais detalhadas, um estudo intrincado de padrões de tecidos Bougoulin. E depois, o som. O som horrível de papel a ser rasgado lento e deliberado. Uma vez. 2 vezes. O coração de Aisha pareceu parar e depois disparar numa corrida louca contra o tempo, um tempo que se tornara subitamente seu inimigo. As suas ilustrações, pedaços da sua alma meticulosamente transpostos para o papel, jaziam mutiladas aos pés de Gonçalo, que as olhava com um ar de triunfo casual, como se tivesse acabado de esmagar uma barata particularmente irritante. Bernardo continuava a rir, o som a ecoar na sala de aula que se esvaziava rapidamente, deixando Aisha sozinha no centro da sua humilhação. Ups! Gonçalo repetiu, deixando cair os fragmentos de papel como se fossem lixo. Acho que a minha crítica de arte foi um pouco prática demais. Ele piscou o olho a Bernardo e os dois afastaram-se, as suas gargalhadas a flutuarem atrás deles como um miasma tóxico, deixando Aisha paralisada, o olhar fixo nos seus sonhos rasgados. Lágrimas quentes e silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Aisha, misturando-se com a poeira do chão da sala. Não eram lágrimas de tristeza apenas, mas de uma raiva tão profunda, tão visceral, que a sufocava. Apanhou os pedaços dos seus desenhos, as suas mãos a tremer. Cada rasgão parecia um corte na sua própria pele. Aquele caderno não era apenas um trabalho escolar, era a sua voz, a sua forma de resistir num mundo que parecia determinado a silenciá-la. E Gonçalo, com a sua crueldade gratuita, tinha tentado arrancar-lhe isso. Lúcia entrou na sala nesse momento, o seu sorriso habitual a desvanecer-se quando viu o estado de Aisha e os papéis no chão. Aisha? O que aconteceu? A sua voz era um sussurro preocupado. Sem dizer uma palavra, Aisha apenas apontou para os restos do seu trabalho. Os olhos de Lúcia escureceram de raiva contida. Foram eles, não foram? O Gonçalo e o idiota do Bernardo. Aisha assentiu, incapaz de falar. Lúcia ajoelhou-se ao seu lado, ajudando a recolher os fragmentos. Não chores, amiga, disse ela, a sua voz surpreendentemente firme. Não lhes deis esse gosto. Eles são lixo. Não valem as tuas lágrimas. Mas as lágrimas continuavam a cair. Não eram apenas pelo trabalho destruído, mas pela constante erosão da sua dignidade, pelo medo que se instalara como uma sombra persistente no seu cotidiano. A escola, que devia ser um lugar de aprendizagem e crescimento, tornara-se uma arena de sobrevivência. Nos dias que se seguiram, o incidente pairou sobre Aisha como uma nuvem negra. Entregou o que restava do seu trabalho ao professor de História de Arte, que aceitou com um olhar de simpatia, mas sem comentários sobre o seu estado danificado. A nota, previsivelmente, não foi a que ela esperava. Gonçalo e Bernardo, por outro lado, pareciam exultar com a sua impunidade. Os seus olhares eram mais insolentes, os seus comentários mais cortantes, embora agora feitos à distância, como predadores que testam a sua presa. Aisha sentia-se cada vez mais isolada. O medo era um companheiro constante, a ansiedade um nó apertado no estômago. Começou a evitar os corredores principais, a comer a sua sanduíche rapidamente num canto isolado do recreio, a sair da escola assim que o último toque soava, quase a correr para a segurança relativa do autocarro que a levaria de volta ao seu bairro. A sua arte, antes um refúgio, agora parecia manchada pela violência. O caderno novo permanecia intocado na sua gaveta, o medo de que também ele fosse profanado a paralisá-la. Lúcia tentava animá-la, mas mesmo a sua lealdade tinha limites. Ela própria era alvo de comentários depreciativos sobre a sua etnia, e a cautela era uma segunda natureza. Temos de aguentar, Aisha, dizia ela. Falta pouco para acabarmos isto. Depois a faculdade, o mundo novo.
Mas Aisha questionava-se se conseguiria aguentar. A ideia de um mundo novo parecia um sonho distante e inatingível quando o presente era tão opressor. Uma noite, enquanto a mãe dormia no quarto ao lado, o som da sua respiração ritmada um contraste com a tempestade no peito de Aisha, ela pegou no seu velho telemóvel. A câmara era fraca, a memória limitada, mas era algo. Lembrou-se de um documentário que vira sobre ativistas que usavam os seus telemóveis para denunciar injustiças. Uma ideia tênue, assustadora, começou a formar-se na sua mente. E se? E se ela pudesse reunir provas? Não para uma vingança direta, mas para se proteger, para talvez um dia mostrar ao mundo o que realmente acontecia por trás dos muros caiados da escola secundária Dom Manuel Vimo. Era um pensamento perigoso. Gonçalo era influente. A escola era complacente. Mas a alternativa, continuar a ser uma vítima silenciosa, parecia cada vez mais insuportável. Com uma determinação hesitante, começou a ser mais observadora, não apenas das agressões diretas, mas dos pequenos detalhes. Os olhares dos professores que se desviavam, os sorrisos cúmplices de outros alunos, os locais onde Gonçalo e o seu grupo se reuniam, os momentos em que a supervisão adulta era inexistente. O seu medo não desaparecera, mas agora misturava-se com uma nova e fria resolução. O professor Matias, que lecionava História e era conhecido pelas suas aulas apaixonadas sobre direitos civis e a luta contra a opressão, pareceu notar a mudança subtil em Aisha. Ele não era cego ao que se passava na escola, mas, como muitos, sentia-se preso entre a sua consciência e a inércia do sistema. Um dia, no final de uma aula sobre a resistência durante a ditadura em Portugal, ele dirigiu-se a Aisha quando ela arrumava suas coisas. Aisha, começou ele, a sua voz baixa, a história ensina-nos que o silêncio muitas vezes serve os opressores, mas também nos ensina que uma única voz, por mais pequena que pareça, pode iniciar uma avalanche. Ele não disse mais nada, mas o seu olhar era significativo. As palavras do professor Matias ecoaram na mente de Aisha. Uma única voz, a sua voz. Seria suficiente? Ela não sabia, mas sabia que tinha de tentar. O seu telemóvel, antes um mero aparelho de comunicação, tornou-se uma ferramenta, uma extensão da sua memória e da sua crescente necessidade de justiça. Discretamente, começou a gravar áudios quando Gonçalo a provocava, a tirar fotos rápidas quando via o seu grupo a intimidar outros alunos mais novos, a anotar datas, horas, locais e palavras exatas em pequenos códigos que só ela entendia, escondidos nas margens dos seus cadernos de estudo. Cada pequeno pedaço de prova era um risco, mas também um pequeno passo para longe da paralisia do medo. A artista dentro dela, antes focada em expressar a dor, começava a encontrar um novo propósito: documentar a verdade. A sua cicatriz já não era apenas um lembrete da sua vulnerabilidade, mas um acicate para a sua resistência. A tensão na escola parecia aumentar com o aproximar das férias da Páscoa. Gonçalo, talvez sentindo a mudança subtil na postura de Aisha, uma certa rigidez na sua espinha, um olhar que já não se desviava tão rapidamente, tornou-se mais errático no seu comportamento. Os insultos tornaram-se mais diretos, as provocações mais ousadas, como se ele precisasse de reafirmar o seu domínio. Numa tarde particularmente cinzenta, quando a chuva fustigava as janelas da sala de estudo, Aisha estava concentrada a tentar terminar um trabalho de filosofia. Sentiu uma presença atrás de si e o cheiro enjoativo do perfume caro de Gonçalo. Ainda a brincar aos desenhos, Oliveira. A sua voz era um rosnado baixo, carregado de desprezo. Ouvi dizer que agora também te achas escritora. Deves escrever sobre o quão difícil é ser diferente. Ele riu-se, um som que fez o estômago de Aisha revirar. Ela não respondeu, mantendo os olhos fixos no livro, o seu coração a bater descompassado. O seu telemóvel estava no bolso, a gravar. Sabes, o meu pai diz que gente como tu devia ter o seu próprio sítio, continuou ele, inclinando-se mais, o seu hálito quente no pescoço dela. Um sítio onde não incomodassem as pessoas normais. Talvez devesses pensar nisso. Um bilhete só de ida. A crueldade explícita das suas palavras, a sugestão de que ela não pertencia, que era uma intrusa, fez algo estalar dentro de Aisha. A raiva, há tanto tempo reprimida, subiu-lhe à garganta como bilis. Lentamente ela levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos azuis e frios de Gonçalo. E tu, Gonçalo, disse ela, a sua voz surpreendentemente calma, embora tremesse por dentro. Já pensaste que talvez sejas tu quem não pertence a um sítio onde se espera decência e respeito pelos outros? O choque no rosto de Gonçalo foi momentâneo, rapidamente substituído por uma fúria sombria.
Ninguém, muito menos Aisha, ousava enfrentá-lo assim. Ele levantou a mão, como se fosse atingi-la, e Aisha encolheu-se instintivamente, o seu corpo a preparar-se para o impacto. Mas, nesse preciso momento, a porta da sala de estudo abriu-se e o professor Matias entrou. "Está tudo bem por aqui?" perguntou ele, o seu olhar a passar de Gonçalo para Aisha, percebendo a tensão no ar. Gonçalo baixou a mão, o seu rosto uma máscara de inocência ultrajada. "Tudo ótimo, Storr. Estava só a dar uns conselhos à colega sobre o trabalho dela." Lançou um olhar venenoso a Aisha, antes de se afastar com um encolher de ombros arrogante. O professor Matias aproximou-se da mesa de Aisha. "Ele magoou-te?" perguntou ele em voz baixa. Aisha abanou a cabeça, ainda a tremer. "Não. Não desta vez." Mas as suas palavras tinham sido como pedras. O que ele disse foi... "Muito grave, Aisha", disse o professor, a sua expressão séria. "Tens provas? Alguma coisa?" Hesitante, Aisha mostrou-lhe o telemóvel, parando a gravação. O professor ouviu o áudio, o seu rosto a endurecer à medida que as palavras de Gonçalo enchiam o silêncio. "Isto é inaceitável", disse ele, finalmente. "A escola não pode continuar a ignorar isto. Eu vou falar com a direção. Com ou sem o teu consentimento explícito para usar isto, se não te importares, porque isto ultrapassa o limite." Aisha sentiu um misto de medo e um pequeno, frágil rebento de esperança. Alguém finalmente a ouvira. Alguém estava disposto a agir. Nos dias seguintes, uma estranha calma instalou-se. Gonçalo evitava ostensivamente, embora os seus olhares fossem mais carregados de ameaça do que nunca. Aisha sabia que o professor Matias tinha cumprido a sua palavra. Havia reuniões à porta fechada, burburinhos nos corredores entre os professores, mas nada parecia mudar na superfície. Até que, numa manhã de sexta-feira, Aisha foi chamada à secretaria. O diretor da escola, Dr. Almeida, um homem de meia-idade com um ar perpetuamente cansado e um fato que parecia sempre um tamanho acima, esperava no seu gabinete austero. Ao seu lado, para surpresa e horror de Aisha, estava o pai de Gonçalo, o Sr. Soares, um homem imponente, com o mesmo cabelo loiro e olhos azuis do filho, mas com uma frieza ainda mais calculada. "Aisha", começou o Dr. Almeida, a sua voz untuosa, "o professor Matias trouxe-nos umas alegações muito sérias sobre o Gonçalo. Alegações que, francamente, nos parecem um pouco exageradas." O Sr. Soares interveio, a sua voz um barítono suave, mas com um tom de aço. "A minha família é uma das principais benfeitoras desta escola, Menino Oliveira. O meu filho é um bom rapaz, talvez um pouco exuberante, mas nunca mal intencionado. Estas acusações de racismo são profundamente ofensivas e, devo dizer, difamatórias." Aisha sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. O áudio. As provas. Estavam a ser desacreditadas, varridas para debaixo do tapete da influência e do dinheiro. "O Gonçalo disse-nos que houve um desentendimento", continuou o Dr. Almeida, "que talvez tenhas interpretado mal umas brincadeiras. Sabes como são os rapazes desta idade." "Brincadeiras?" A voz de Aisha saiu num fio. "Ele disse que eu devia voltar para a minha terra. Que não sou normal. Ele rasgou o meu trabalho. Isso são brincadeiras, senhor diretor?" O Sr. Soares riu-se, um som seco e desdenhoso. "Oh, a sensibilidade da juventude de hoje. A minha empresa emprega muitas pessoas da tua comunidade, menina. Sempre nos demos muito bem. Não vejo por que é que o meu filho seria diferente." Aisha olhou para o Dr. Almeida, procurando qualquer sinal de apoio, de justiça. Encontrou apenas um olhar evasivo e desconfortável. "Aisha", disse ele, "penso que o melhor é esquecermos este infeliz incidente. O Gonçalo vai pedir-te desculpa, não é, Sr. Soares?" Claro, claro", disse o Sr. Soares com um aceno magnânimo. "Ele já está muito arrependido por te ter magoado os sentimentos." A raiva e a desilusão sufocaram Aisha. Era isto. A sua luta, as suas provas, a sua coragem, tudo reduzido a sentimentos magoados. A influência do Sr. Soares era uma muralha impenetrável. "Eu não quero um pedido de desculpas falso", disse Aisha, a sua voz a ganhar uma firmeza que não sabia que possuía. "Eu quero que ele seja responsabilizado pelo que faz, pelo que ele é." O Sr. Soares ergueu uma sobrancelha. "Menino Oliveira, aconselho a ter muito cuidado com o que diz. A difamação é um crime sério. A ameaça era velada, mas clara." Aisha saiu do gabinete do diretor sentindo-se mais derrotada do que nunca. A pequena chama de esperança que o professor Matias acendera tinha sido brutalmente apagada. Lúcia esperava no corredor, a sua expressão ansiosa. Então, Aisha abanou a cabeça, as lágrimas a ameaçarem transbordar. "Nada, eles não querem saber, o pai dele." Lúcia praguejou em baixa.
Claro, o dinheiro fala mais alto. Naquela tarde, o professor Matias procurou Aisha. O seu rosto estava sombrio. Lamento imenso, Aisha, disse ele. Eu tentei, mas eles não quiseram ouvir. Protegeram-no. Havia uma amargura na sua voz que espelhava a da Aisha. Disseram-me para me concentrar em dar aulas e não em criar problemas. A sensação de traição era avassaladora. Não apenas por parte de Gonçalo, mas por parte da instituição que devia protegê-la. O sistema estava viciado. No entanto, algo naquela derrota acendeu uma nova faísca em Aisha. Se o sistema não a ajudaria, ela teria de encontrar outra forma. A ideia que antes a assustara, a dispor tudo publicamente, começou a parecer não apenas uma opção, mas uma necessidade. As provas que ela reunira no seu telemóvel e nos seus cadernos secretos já não eram apenas para sua proteção. Eram a sua única arma. Aisha começou a planear. Sabia que era arriscado. Sabia que podia haver consequências graves. Mas a imagem dos seus desenhos rasgados, das palavras cruéis de Gonçalo, do sorriso desdenhoso do seu pai e do olhar evasivo do diretor alimentavam a sua resolução. Não era mais apenas por si. Era por todos os outros que tinham sofrido em silêncio, por todos aqueles cuja voz tinha sido abafada pela indiferença ou pelo poder. A sua arte e a sua voz encontrariam um caminho. As férias da Páscoa chegaram, trazendo uma pausa tensa, mas também uma oportunidade. Aisha passou esses dias não a descansar, mas a trabalhar febrilmente no seu plano. Com a ajuda relutante, mas cada vez mais determinada de Lúcia, começou a organizar as suas provas. As gravações de áudio foram transcritas, as fotografias impressas com datas e horas, os seus próprios testemunhos escritos com uma clareza dolorosa. O seu quarto, normalmente um santuário de livros e cadernos de desenho, transformou-se numa espécie de quartel-general secreto. A sua mãe, Dona Fátima, notava a agitação da filha, o seu ar mais sombrio e determinado. — O que se passa, nha cresceu? Perguntava ela, a sua voz macia como o veludo, usando o termo carinhoso em crioulo. Aisha hesitava em partilhar tudo, não querendo preocupá-la ainda mais, mas acabou por desabafar uma parte da sua angústia, omitindo os detalhes mais perigosos do seu plano. Dona Fátima ouviu com uma tristeza profunda nos olhos, a sua própria vida marcada por lutas silenciosas contra o preconceito. — Tens de ser forte, minha filha, disse ela, afagando o cabelo de Aisha. Mas também tens de ser inteligente. Este mundo nem sempre é justo para gente como nós. As suas palavras, em vez de desencorajarem Aisha, reforçaram a sua convicção de que a injustiça não podia ser simplesmente aguentada. O professor Matias, embora desanimado com a resposta da direção, manteve-se em contacto discreto com Aisha. Quando ela lhe confidenciou, ainda que vagamente, que estava a pensar em fazer alguma coisa por conta própria, ele não a tentou demover. Em vez disso, ofereceu-lhe um conselho prático. Se vais expor alguma coisa, Aisha, certifica-te de que é irrefutável e pensa na tua segurança. Deu-lhe também o contacto de uma pequena associação de direitos humanos que talvez pudesse oferecer apoio legal, caso fosse necessário. O plano tomava forma. Criar uma plataforma online anónima, um blog ou uma página numa rede social com um perfil falso, onde todas as provas seriam publicadas de uma só vez. O nome escolhido para a página foi Vozes de Alvalade Silenciadas. Lúcia, que tinha mais à vontade com tecnologia, ajudou a configurar tudo, garantindo o máximo de anonimato possível. O regresso às aulas após as férias foi carregado de uma nova tensão para Aisha. Gonçalo parecia ainda mais arrogante, como se a vitória no gabinete do diretor lhe tivesse dado carta branca. Ele e o seu grupo intensificaram as provocações, mas agora Aisha observava-os com um olhar diferente, quase clínico. Cada insulto, cada empurrão, mais uma peça para o seu dossiê. O dia escolhido para a publicação foi uma quarta-feira, a meio da semana, para garantir o máximo impacto antes que o fim de semana diluísse a atenção. Na noite anterior, Aisha mal conseguiu dormir. O medo era um nó gelado no estômago, mas por baixo dele uma corrente elétrica de antecipação e uma estranha calma. Estava a fazer o que tinha de ser feito. Ao final da tarde de quarta-feira, no pequeno cibercafé perto de casa para não usar a rede da escola ou de casa, Aisha e Lúcia carregaram todos os ficheiros. Transcrições, áudios, fotos, datas, nomes, incluindo os dos cúmplices de Gonçalo e testemunhas que tinham medo de falar, mas cujas observações Aisha tinha anotado. Incluíram também um texto introdutório, escrito por Aisha, não como uma vítima, mas como uma observadora lúcida da cultura tóxica que se instalara na escola.
Nele, ela não pedia piedade, mas exigia responsabilidade. Assim que clicaram em publicar, uma onda de adrenalina e pavor varreu Aisha. Lúcia apertou-lhe a mão com força. Feito, sussurrou Lúcia. Agora esperamos. A propagação foi mais rápida do que imaginavam. Lúcia, usando perfis anônimos, partilhou o link em grupos de alunos da escola, fóruns de pais e até mesmo marcou alguns jornalistas locais que cobriam temas de educação e juventude. Na manhã seguinte, a escola secundária de Manuel Pero era um barril de pólvora. O link para as vozes de Alvalade silenciadas tinha circulado como um vírus. Nos ecrãs dos telemóveis, nos computadores da biblioteca, a história de Aisha, e implicitamente de outros, estava exposta para todos verem. Os áudios da voz trocista de Gonçalo, as fotos de grafitis racistas que ele tinha feito e de que se gabava, os testemunhos dos seus atos de bullying, tudo estava lá. A reação inicial foi de choque e incredulidade para muitos. Alguns alunos, especialmente os mais novos ou os que também tinham sido vítimas, começaram a partilhar a página, adicionando os seus próprios comentários de apoio, muitos ainda anónimos. Outros, os leais a Gonçalo, ou os que simplesmente preferiam a ignorância confortável, tentaram desacreditar a página, chamando-lhe mentiras ou exageros de uma miúda ressabiada. Gonçalo, ao perceber o que estava a acontecer, ficou lívido. A sua arrogância habitual deu lugar a uma fúria descontrolada. Ele tentou descobrir quem estava por detrás da página, ameaçando quem quer que a partilhasse. Mas era tarde demais. A informação estava lá fora, a espalhar-se para além dos muros da escola. A direção da escola foi apanhada de surpresa. O Dr. Almeida, que antes tinha varrido o problema para debaixo do tapete, viu-se subitamente no centro de um escândalo crescente. Os telefones da secretaria não paravam de tocar, pais furiosos, jornalistas a pedir comentários. O Sr. Soares, o pai de Gonçalo, certamente já estaria a mover os seus cordelinhos nos bastidores, mas desta vez a mancha era demasiado pública, demasiado bem documentada. O professor Matias observava tudo com uma expressão tensa, mas com um brilho de admiração nos olhos quando olhava discretamente para Aisha. Ela mantinha-se calma, observando as reações, o seu rosto uma máscara de neutralidade, embora por dentro o seu coração batesse como um tambor. O clímax deu-se durante o intervalo grande. Um grupo de alunos, encorajado pela exposição online, começou a confrontar Gonçalo no pátio. Não com violência, mas com perguntas, com acusações baseadas no que tinham lido e ouvido. És mesmo tu a dizer aquelas coisas nos áudios, Gonçalo? Por que é que fazes isto? Gonçalo, encurralado, sem a sua habitual claque de apoio incondicional. Alguns dos seus amigos começavam a distanciar-se, com medo de serem associados ao escândalo. Explodiu. Calem-se, seus anormais. Acham que acredito nessa treta online? É tudo invenção daquela preta asiada. O insulto racista, proferido em voz alta, no meio do pátio cheio e com vários telemóveis já a filmar a confusão, foi a gota de água. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de condenação. Até os seus amigos mais próximos pareceram recuar. Nesse momento, o Dr. Almeida e vários professores, incluindo o professor Matias, chegaram ao local, alertados pelo barulho. A cena era inequívoca. Gonçalo, vermelho de raiva, a gritar insultos. Os alunos a olharem, chocados e revoltados. Gonçalo Soares, para o meu gabinete, imediatamente, disse o Dr. Almeida, sua voz finalmente firme, talvez porque agora não tinha outra opção senão agir. Aisha observou de longe, Lúcia ao seu lado. Não havia triunfo no seu rosto, apenas uma exaustão profunda e um tênue, muito tênue, sentimento de justiça. A sua voz, antes silenciada, tinha finalmente encontrado o seu eco. Os dias que se seguiram à exposição online e ao confronto no pátio foram um turbilhão. A escola Dom Manuel Pin tornou-se o epicentro de um debate aceso sobre bullying, racismo e a responsabilidade das instituições de ensino. A comunicação social local pegou no caso e as vozes de Alvalade silenciadas foram citadas em vários artigos e reportagens. A pressão sobre a direção da escola e sobre o conselho pedagógico era imensa. Gonçalo Soares foi suspenso preventivamente enquanto decorria um inquérito interno. O seu pai, o influente Sr. Soares, tentou, como era esperado, usar o seu poder para abafar o caso, ameaçando a escola com a retirada de patrocínios e processando por difamação. Contudo, as provas reunidas por Aisha eram demasiado concretas e a indignação pública demasiado palpável. Outros alunos, encorajados pelo anonimato inicial da plataforma e depois pela coragem de Aisha, começaram a apresentar as suas próprias queixas formais contra Gonçalo e o seu grupo.
A avalanche que o professor Matias previra começara. Para Aisha, a vida mudou drasticamente. Deixou de ser invisível. Alguns alunos olhavam-na com admiração renovada, outros com uma curiosidade cautelosa. Alguns, os poucos que ainda defendiam Gonçalo, lançavam-lhe olhares hostis, mas já não se atreviam a confrontá-la abertamente. Lúcia tornou-se a sua sombra protetora, sempre atenta. O professor Matias enfrentou alguma animosidade por parte de colegas mais conservadores e da própria direção, que o acusaram de incitar os alunos e de não resolver os problemas internamente. No entanto, ele manteve-se firme, defendendo o direito dos alunos a um ambiente escolar seguro e respeitoso. A pequena associação de direitos humanos que ele indicara à AIXA ofereceu apoio legal pro bono, caso fosse necessário. O inquérito da escola, sob o escrutínio da opinião pública e da Direção-Geral da Educação, alertada por várias denúncias de pais e pela própria associação, concluiu o óbvio. Gonçalo Soares era culpado de múltiplos atos de bullying grave com motivação racial explícita. As consequências foram mais severas do que muitos esperavam. A expulsão da escola secundária Dom Manuel Quinn, com um registro que dificultaria a sua entrada noutras escolas públicas de prestígio. Os seus principais cúmplices receberam suspensões prolongadas e foram obrigados a participar em programas de sensibilização. A notícia da expulsão de Gonçalo espalhou-se como um incêndio. Para Aisha, não houve um momento de euforia, mas um profundo e cansado alívio. A justiça, mesmo que tardia e arrancada a ferros, tinha prevalecido. O mais importante era que a sua voz e as vozes de outros como ela tinham sido ouvidas e validadas. A direção da escola, numa tentativa de controlar os danos e melhorar a sua imagem, anunciou a criação de um novo gabinete de apoio ao aluno, focado na prevenção do bullying e na promoção da inclusão. Convidaram Aisha e Lúcia, juntamente com outros representantes dos alunos e o professor Matias, para fazerem parte de um conselho consultivo. Aisha, inicialmente hesitante, aceitou. Percebeu que a sua luta não terminava com a expulsão de Gonçalo. Havia um sistema a ser mudado, uma cultura a ser transformada. O final do ano letivo aproximava-se. Aisha, embora ainda carregasse as cicatrizes emocionais do que passara, sentia-se diferente. Mais forte, mais dona de si. A sua arte floresceu com uma nova intensidade. Os seus desenhos e poemas já não eram apenas um refúgio, mas uma forma de testemunho e de ativismo. Um dos seus desenhos, uma representação poderosa de um punho negro cerrado a quebrar correntes, com o título Voz, foi selecionado para a exposição final da escola e gerou muitos comentários. No dia da exposição, Dona Fátima estava lá, os seus olhos a brilhar de orgulho enquanto olhava para o desenho da